Olá, meu nome é Luiz Jabur, sou médico e atuo nas áreas de prática ortomolecular e nutrologia. Hoje nós vamos falar de um dos assuntos mais procurados no Instituto, que são as dietas feitas a partir do índice glicêmico. O índice glicêmico é um índice utilizado para a gente tentar estabelecer quanto de insulina cada alimento vai liberar ao ser consumido pelo nosso organismo. A referência do índice glicêmico é baseada na glicose, cujo índice glicêmico é 100. E a tabela do índice glicêmico funciona da seguinte maneira: alimentos abaixo de 55 são considerados saudáveis, pois liberam pouca insulina ao serem consumidos. Alimentos entre 55 e 70 têm um índice glicêmico intermediário e alimentos acima de 70 são considerados alimentos com índice glicêmico alto. No entanto, o que eu gostaria de ressalvar hoje, apesar da tabela do índice glicêmico ser uma boa referência para se elaborarem as dietas, mais importante do que o índice glicêmico, a gente deve olhar a carga glicêmica dos alimentos. Um exemplo clássico que eu sempre gosto de trazer é a melancia. A melancia costuma ser rechaçada pelos profissionais da área de saúde porque ela tem um índice glicêmico alto, normalmente entre 71 e 72, dependendo da tabela de índice glicêmico que está sendo utilizada. Então, seria considerado um alimento de alto índice glicêmico e que potencialmente faria o nosso corpo liberar muita insulina ao ser consumida. No entanto, a carga glicêmica da melancia é somente 4. Quais são os valores da carga glicêmica? De 0 a 10 são alimentos com baixa carga glicêmica, de 10 a 20 alimentos com carga glicêmica média e acima de 20 alimentos com alta carga glicêmica. Então a melancia, na verdade, que é um exemplo que a gente trouxe hoje só para ilustrar, ela está sendo injustiçada. Por quê? Apesar dela ter um alto índice glicêmico, entre 71 e 72, variando um pouco de tabela para tabela, ela tem uma carga glicêmica muito baixa. Ou seja, ela tem muito açúcar do índice glicêmico, mas o muito açúcar que ela tem está bem diluído no líquido. A melancia é quase 100% água. Então a carga glicêmica dela é pequena e ela pode ser usada numa dieta para o emagrecimento, por exemplo, sem nenhum problema. Então, o que a gente sempre deve prestar atenção e sempre devemos procurar, ao conversar com um profissional da área de saúde que trabalhe com esses parâmetros, solicitar. Mais importante do que o índice glicêmico é uma dieta onde os alimentos têm uma baixa carga glicêmica. Quando nós temos um empate na carga glicêmica, os dois apresentam o mesmo número de carga glicêmica, aí sim o índice glicêmico passa a ser uma excelente referência para a gente poder saber qual dos dois vai liberar menos insulina ao ser consumido. Eu falo sempre que a insulina é como se fosse um revólver. Depois que a gente pega um revólver e dispara a bala da insulina, não tem mais jeito. E a insulina é o hormônio mais anabólico que nós temos, mais até do que a testosterona. Isso é uma coisa que quase ninguém lembra. A insulina tem um papel fundamental na saúde. Ela é responsável, por exemplo, por absorver os aminoácidos em nível do trato gastrointestinal, do TGI, e fazer com que os aminoácidos sejam carreados para dentro do músculo. Então, pessoas, por exemplo, que têm uma dificuldade tremenda de ganhar massa ou de ganhar peso, são pessoas que muito provavelmente têm uma deficiência insulínica. E aí a gente tem que manobrar o índice glicêmico e a carga glicêmica de maneira a favorecer a liberação de insulina nessas pessoas que apresentam essa característica. Normalmente são aquelas pessoas ectomorfas, com braços finos, pernas finas e que sempre relatam que por mais que eles malhem, eles têm uma dificuldade tremenda de ganhar massa. Só que, no entanto, o mais comum do mundo contemporâneo é exatamente o contrário. O mais comum de nós vermos hoje é uma resistência insulínica, muitas vezes promovida pela quantidade de açúcar, carboidratos simples e álcool que a gente tem ingerido cada vez mais. Quando a gente come esses alimentos, a gente costuma ter picos de insulina
que depois despenca, e aí quando a gente está no vale, a gente sente o sistema de saciedade e de fome, desperta a fome na gente, tendo vontade de comer novamente carboidratos simples, açúcares, promovendo um novo pico de insulina, que novamente despenca, e a gente entra num ciclo vicioso semelhante ao ciclo das drogas. Como é que funciona a adição pelas drogas? A pessoa usa uma droga, tem um pico com uma euforia, se sente o super-herói. Na hora que a droga despenca no cérebro, você entra no vale, na região ali de depressão, você quer novamente voltar para aquele estado de euforia, quer novamente usar a droga, e esses picos e vales são responsáveis tanto pela dependência química, pela adição, quanto por uma alimentação errada. Qual é o objetivo que devemos preconizar na nossa alimentação? A menor variabilidade possível na variação da insulina. Isso, de maneira geral, para a população contemporânea. Como eu já falei, existem as ressalvas. A pessoa que tem deficiência insulínica, nós devemos utilizar as tabelas de carga glicêmica e índice glicêmico para tentar otimizar a insulina. Eu sempre brinco que não existe nem vilão nem mocinho. Os hormônios são bons e ruins de acordo com a maneira que a gente os utiliza. O que eu quero dizer com isso? Numa pessoa deficiente de insulina, a dieta será elaborada com um perfil. Nas pessoas que, ao contrário, têm uma resistência insulínica decorrente de má alimentação durante anos, nessas pessoas a gente vai ter que utilizar estes elementos da resistência da glicose e da insulina que a gente tem, para tentar manter a curva o mais suave possível para evitar essa variabilidade glicêmica. Outra coisa que eu gostaria de ressalvar aqui é que quanto maior essa variabilidade, mais deletério para a nossa saúde. Infelizmente, as pessoas que têm comido de maneira errada, elas são diabéticas durante 3 a 4 horas por dia. Vamos supor que sua glicemia basal seja 84, 85. Pelos valores estipulados, uma glicemia excelente. Então, vamos supor que as pessoas almocem com alimentos com alto índice glicêmico e alta carga glicêmica. Qual vai ser a consequência disso? A gente vai ter uma hiperglicemia pós-prandial, que vai durar ali de 2 a 4 horas. E aí, nesse momento, durante um dia que tem 24 horas, vamos supor 3 horas de média. Depois do almoço, você está 3 horas hiperglicêmico, e depois do jantar, 3 horas hiperglicêmico. Nós temos 6 horas por dia, num dia de 24 horas. Olha a proporção. E isso, ao longo dos anos, vão causando lesões nos órgãos. Então, depois de 50, 60 anos, a pessoa aparece com o cristalino, com uma catarata no cristalino. E aí ele se questiona, mas eu nunca fui diabético, por que eu estou com uma catarata no cristalino? É por causa dessa glicação que foi feita durante anos e anos a fio, de maneira silenciosa. Então, a tabela do índice glicêmico e da carga glicêmica são excelentes parâmetros para elaborar uma dieta. A gente deve manusear isso sempre de acordo com o perfil de cada paciente. Cada ser humano é individualizado, não existe receita de bolo para todos, mas são excelentes recursos que, quando bem empregados, ajudam sim a cumprirem os objetivos dos pacientes. Tá bem? Essa foi a dica de hoje. Procure sempre profissionais da saúde que trabalhem tanto com a carga glicêmica quanto o índice glicêmico, adequando ao seu melhor perfil. Um grande abraço e até a próxima dica do Dr. Luiz Jabbour.